Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Eu sou James Rodrigues, recém-formado em nutrição, e neste vídeo estarei compartilhando aqui com vocês os alimentos chaves para o emagrecimento e para o cutting, pensando, passando por cada grupo alimentar em níveis de importância e prioridade, o número ideal de refeições por dia e também como fazer a distribuição ideal e como escolher isso de forma estratégica, certo? Então, essa é uma série de vídeos que eu estou gravando, direcionado para o cutting, para o emagrecimento e também para o ganho de massa muscular. Então, como que é a estrutura, dessas alimentações aí voltadas para o cutting, para o emagrecimento? Então, dentro de uma abordagem nutricional estratégica, os alimentos selecionados não devem apenas auxiliar o déficit calórico, mas também preservar a massa muscular o máximo possível. Otimizando o metabolismo, regulando os hormônios, potencializando também a queima de gordura e sem dizer também que performance, pessoal, no processo de emagrecimento é tudo, porque é o momento onde você vai estar preservando o máximo da sua massa muscular e sem performance você também não consegue ter uma queima de gordura eficiente, tá bom? Então, além das proteínas, carboidratos e gorduras, o plano alimentar também deve ter uma riqueza de vitaminas e minerais, tá bom? Então, o que se deve ter mais atenção em um cutting, em um processo de emagrecimento? Eu penso aqui e trouxe para vocês um pilar de 3 pontas, onde nós temos a massa muscular sendo a prioridade, o déficit calórico e os níveis de energia. Eu explico um pouco mais no meu vídeo sobre acho que é calorias ou macronutrientes. Vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, que é justamente ensinando vocês a calcular o déficit calórico e encontrar também as calorias. Eu tenho um aplicativo no meu site, totalmente de graça, que vocês podem ter o acesso. Só colocar seu peso, altura, idade, o seu nível de atividade e já vai mostrar a quantidade de calorias que você deve ingerir e também a sua caloria de manutenção. Tá, e vocês colocam lá o objetivo que vocês têm e basicamente vocês vão encontrar o número de calorias que vocês devem ingerir durante o dia. Mas voltando aqui ao tema, a massa muscular nada mais é que a estrutura do seu corpo. Então, vamos supor, você tem um nível de força na academia para 8 repetições, aí você faz uma dieta em déficit calórico. Na semana seguinte você sente que está cansado, tem alguma coisa estranha, você teve que reduzir drasticamente o peso, então a sua energia não é a mesma. Então isso significa o quê? Que o seu déficit calórico ele é muito alto, e o seu gasto calórico ele está muito alto. Então você deve reequilibrar esse déficit calórico para você ter energia suficiente para você ter o máximo de performance. Porque quando você tem performance, você tem massa muscular. E tendo massa muscular dentro de um déficit calórico, você perde gordura. Deu para entender? Então, o próximo ponto é o quê? Como ir da primeira semana até a última semana sem errar. Digamos que um protocolo de 12 semanas, 16, 18 ou 24 semanas seja um protocolo assim que você pode definir até mesmo um mês, tá, pessoal? 4 semanas é super possível. É um processo que vocês pensam o seguinte, tem que ter início, meio e fim, tá? E para você não errar, você tem que pensar nesses 3 pilares também, que é o nível de saciedade, o nível de volume alimentar e o nível de qualidade. Tá? Quando nós olhamos aqui esse quadro de alimentos ultraprocessados, que tem hambúrgueres, frituras, pizzas, salgadinhos, alguns doces ali, refrigerante, biscoitos, enfim, esses alimentos eles têm alto teor calórico em um volume muito pequeno de alimento e com uma qualidade muito baixa, porque eles não têm vitaminas, não têm minerais, eles são ricos em açúcares, em sódio, em gorduras, tá? Então, comparado aqui com o outro quadro, onde nós temos uns alimentos que só de você olhar já apresenta uma riqueza assim, de cores, de variedades, onde cada um vai ter uma vitamina, um mineral, vai ter um composto ativo que vai trazer um auxílio para a saúde metabólica do nosso corpo. Então
pensando nesses 3 pilares aí, nós conseguimos encontrar o equilíbrio. Então você pode ter sim uma alimentação com esse tipo de alimento que vocês estão olhando aqui na sua esquerda, também quanto uma escolha dos alimentos que você tem aqui na sua direita, tá? Então vamos para o próximo ponto, que é o quê? Vamos falar do construtor de massa muscular, que é as proteínas. Então basicamente as proteínas na nossa alimentação, no nosso cutting, ela é de extrema importância, pois mantém a massa muscular e favorece o efeito térmico dos alimentos, que é o quê? Elevar a temperatura natural do corpo com o objetivo de queima de gordura. Então quando você come uma proteína, nosso corpo ele trabalha mais para queimar, aliás, para digerir aquela proteína. Então ele aquece, superaquece o nosso corpo. Tá? Isso é extremamente importante, pois acelera o nosso metabolismo. Então é o item mais caro da nossa alimentação também. Então nós temos que ter um bom planejamento dietético semanal e mensal de quanto que você está disposto a gastar nas proteínas, porque nós estamos falando de proteína magra. É uma proteína que tem baixíssimo teor de gordura e com maior número de aminoácidos, maior nível de proteína a cada 100 gramas aí de ingesta desses alimentos, tá? Então a quantidade ideal, mínima e máxima aí que você pode estar ingerindo é de 1,6 a 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia. Então um indivíduo que pesa 50 quilos, ele vai se beneficiar aí com 100 gramas de proteína por dia. Falando de um indivíduo de 50 quilos, por exemplo, já se beneficia bastante aí, que já é o dobro de proteínas que ele precisa. Então é 2 gramas por quilo de peso corporal que ele apresenta. E basicamente as proteínas, tem uma lista aqui, então peito de frango, o próprio sassami é versátil, digestão rápida, rico em aminoácidos, os ovos inteiros, incluindo a clara, alta disponibilidade, certo? Temos os peixes magros como tilápia, linguado, é leve, boa digestibilidade, fonte de iodo também. Nós temos o próprio whey protein, tá? Isolado, que é prático, ideal no pós-treino, estimula o anabolismo eficiente do nosso corpo. E nós temos também as carnes vermelhas, que nós devemos consumir pelo menos 2 vezes, 3 vezes aí por semana. Eu acho que é o ideal, tá? Por conta do seu teor de ferro. E nós temos aqui, que eu peguei no meu quadro do meu vídeo que eu falei sobre macronutrientes. Lá você vai encontrar uma lista completa como essa aqui de outros macros também. Então de gorduras, de carboidratos, tá? Então trouxe aqui como exemplo para vocês que aqui, tem uma lista enorme, tá? Vocês podem estar conferindo lá também naquele vídeo. E falando agora sobre as gorduras. Basicamente, elas são o grande modulador hormonal do nosso corpo. Então, olhando essa imagem aqui na nossa direita, nós vemos que nós temos o hipotálamo e a hipófise. Todas elas recebem informações de um sistema chamado eixo, né, que envia informações tipo como se fosse uma sinalização para produzir determinado hormônio. Então nós temos receptores em diversas partes do nosso corpo, certo? Então se você não tem uma ingesta adequada de gorduras boas, você vai ter um prejuízo hormonal. Então pense que a sua tireoide é o que vai modular a eficiência do seu metabolismo. Mesma coisa, uma produção de testosterona, mesma coisa, uma produção eficiente de certos hormônios como adrenalina, noradrenalina, que é justamente hormônios que vão te fazer ter vontade de ter performance, de executar o movimento com força, até mesmo seu raciocínio. Se você não tiver uma boa ingesta de gorduras boas, seu raciocínio fica debilitado por conta disso, tá, pessoal? Então, praticamente, as gorduras também têm um papel fortíssimo na saciedade, na modulação hormonal e saúde mitocondrial do nosso corpo. E a sua escolha deve ser extremamente rigorosa, porque apresenta alto teor energético. Para cada grama de gordura você tem 9 calorias. Então, nosso corpo em excesso estoca rapidamente e facilmente se você estiver exagerando aí nas suas ingestas de gorduras. Então, temos aqui a quantidade ideal mínima e a máxima. Eu julgo que 0,8 a 1 grama de gorduras por quilo corporal por dia já seja suficiente, tá? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos aqui de fontes de gorduras. Como eu comentei no meu vídeo de macronutrientes, você vai ter uma lista enorme, mais detalhada, onde eu explico item por item
passando por cada um ali. Então nós temos o abacate, que é rico em ácido oleico e fibras solúveis. Nós temos o azeite de oliva extra virgem, que eu amo, que eu coloco em tudo e é o que eu mais utilizo durante o meu dia. Nós temos as castanhas e sementes como chia, linhaça e amêndoas. A própria gema do ovo é uma ótima fonte de colesterol, que é extremamente importante para a produção aí de testosterona, tá bom? E nós vamos entrar agora nos carboidratos, porque ele é o que vai trazer performance de verdade para os seus treinos e ele deve estar encaixado em um contexto ali estratégico em determinado momento do seu dia. Tá bom? Aqui do lado tem um Arnold se esforçando aí muito para fazer o seu supino e a sua remada, cavalinho. Então, pessoal, basicamente, quando nós fazemos uma escolha de carboidratos pensando no emagrecimento e no cutting, nós temos que pensar numa ingesta de carboidratos para você ter performance sem picos de insulina, pois os picos de insulina vão ser o que vai te trazer um prejuízo metabólico e um acúmulo de gordura. Então você faz o déficit calórico e não emagrece mais. Por quê? Porque você está tendo uma escolha errada dessas fontes de carboidratos. Tá bom? Então uma quantidade ideal, máxima e mínima aí de carboidratos seria de 30% a 60% de carboidratos por dia. E também depende do seu déficit calórico. Então geralmente a gente vai utilizar ali mais proteínas, mais gorduras e o restante das calorias em fontes de carboidratos. Tá? Então a gente tem aqui aveia, batata doce, o inhame, o arroz branco no pós-treino como exemplo, tá? Mas a gente também tem frutas, legumes, vegetais, cereais que são ricos em fibras e alto teor nutricional, ou seja, eles têm vitaminas e minerais, além de trazerem grande saciedade pelos níveis altos aí de fibras presentes nesses alimentos. E qual que é o melhor número de refeições? Bom, depende da pessoa, pode variar com o grau de saciedade. Tem pessoas que têm o costume de fazer uma refeição por dia e se sentem muito bem com isso. Já tem outras que precisam fazer 6 até 8 refeições por dia para se sentirem totalmente saciadas. Tá? Então isso depende de pessoa para pessoa, a sua disponibilidade para fazer a refeição. Então, vamos lá então, pessoal. Pensando primeiro em performance, qualidade muscular e queima de gordura. Qual que é o melhor número aí que eu julgo ser o mais eficiente? Ficaria entre 4 e 6 refeições diariamente, bem fracionadas, que é o ideal. Então, se você tiver esse fracionamento, você vai estar conquistando esses 6 pontos aqui, que é o quê? Um bom gerenciamento de estresse. Quando você tem níveis de estresse mais baixos, você consegue ter uma maior eficiência aí de queima de gordura, você consegue preservar o máximo a sua massa muscular, você tem uma digestão eficiente, você também tem uma produção hormonal linear, sem picos, sem vales, o que é o ideal aí para o nosso corpo, tá? Você também tem níveis de saciedades controlados, porque pensa o seguinte: se você vai fazer uma refeição de manhã, outra à noite, durante seu dia, você está assim, pensando o tempo todo em comida, em comida, em comida. Chegando em casa, você não vai querer comer um prato de frango amarelo com uma fruta e algumas folhas. Não, você vai querer o quê? Uma pizza, um hambúrguer saboroso com bastante queijo, bastante tempero. Entende? Então, você também tem um equilíbrio entre macro e micronutrientes, que é fundamental. E você também tem, com o maior número de refeições, um fácil gerenciamento e controle das refeições. Por exemplo, não deu para eu fazer minha refeição das 2 da tarde. Eu tenho aqui uma barrinha proteica que é de fácil acesso, é só abrir e comer, tem 30 gramas de proteína, uma quantidade de carboidratos ali, fibras ideais. Então, beleza. Aí a sua próxima refeição às 6 da tarde, olha que legal, você fez uma refeição completa ali com uma barrinha de proteína como exemplo, tá, pessoal? Não é regra. Substituiu já um prato de refeição que você deixou de fazer. Então, é isso. Aí eu trouxe aqui para vocês também um exemplo, tá bom? É só um exemplo, alguns dados aqui para vocês se atentarem e colocarem em prática hoje mesmo. Que é o quê? Como dividir em quantidades ideais. Proteína, carboidrato e gordura. Então eu trouxe aqui um modelo de 2.000 calorias, onde a gente tem 32% de proteínas, 34% de carboidratos e 34% das calorias em gorduras. Então basicamente, quando a gente pensa em uma refeição pré-treino,
ela deve possuir maior quantidade de carboidratos para facilitar a performance. Então, a sua ingesta de carboidratos aí fica em torno de 0,5 a 1 grama de carboidratos por quilo corporal, que eu já julgo que se você fizer isso, você já garante 2 a 3 horas de alta performance nos seus treinos. Pelo menos ali 1 hora, 2 horas antes do treinamento, tá? Então, você fez a sua refeição pré-treino às 7 da manhã, 8 horas, 9 horas você já está na academia performando. É o ideal. Então vai ter uma ingesta ali também de proteínas moderadas e um nível de gorduras também bem moderadas. Aí na sua refeição pós-treino, você já vai jogar o quê? Um alto teor proteico. Então vai ter ali um whey protein com alguma fruta, mais uma aveia. Então você já aumenta o seu teor de carboidratos, aumenta o teor de proteico, aumenta ali um pouco a ingesta de gorduras, que basicamente o foco vai ser o que? Na recuperação muscular, reposição de glicogênio para a musculatura e também os micronutrientes aí que vão ajudar no seu anabolismo. Pensando no almoço, o foco vai ser na saciedade, então nós pensamos em uma ingesta de carboidratos ricos em fibras, com uma liberação de glicogênio lento. Então você vai ter o que ali também? Uma ingesta de proteínas iguais ou parecidas com o que você teve no café da manhã, no pós-treino. Então vai ficar em torno ali de 40 gramas de proteína, uma ingesta de gorduras bem moderadas, só para dar um tempero ali, para trazer um sabor mesmo para o seu almoço. Agora, pensando no jantar, você vai ter uma menor quantidade de carboidratos, assim como no almoço. Então você vai ser mais seletivo nesse período, então você vai escolher mais vegetais, mais legumes, mais folhas, um alto teor proteico também, digamos que 40 gramas de proteína seja interessante. E você vai selecionar tipo alimentos chaves, por exemplo, ovos, algum alimento ali com um pouco mais de gordura, justamente para facilitar a sua produção hormonal. Então, durante a noite, pense que o seu corpo está produzindo hormônios, está fazendo algumas regulações metabólicas. Então, quando você dá uma boa oferta de proteínas, que vai te trazer saciedade, uma boa oferta de fontes de fibras, que tem vitaminas e minerais, um bom aporte de gorduras boas, o seu corpo vai captar aquela gordura, vai fazer toda uma diferenciação ali na absorção, o que vai garantir um maior anabolismo e uma queima de gordura eficiente, tá? É bem complexo de explicar isso, o que acontece com o nosso corpo, mas basicamente pense que uma engrenagem que estava fora do eixo começa a se engrenar e a trabalhar a favor do seu emagrecimento, tá? Aí na ceia é opcional, eu coloquei aqui um chá de camomila, mais uma colher de chá de vinagre de maçã. Tá passando uma ambulância aqui agora. E também uma cápsula de magnésio ou triptofano, que é um relaxante vascular, o que vai te ajudar aí a ter uma noite de sono bem interessante, tá? Então o foco da ceia é basicamente te trazer um relaxamento, uma modulação do sono e aumentar também a sensibilidade à insulina. Então pensa o seguinte, se você tem sua insulina bem regular, isso significa que o quê? Que você não tem picos de glicemia na sua corrente sanguínea. Então, quando você tem picos de glicemia na sua corrente sanguínea, pense que seu corpo precisa produzir insulina. E quando o seu corpo não consegue acompanhar os níveis de glicogênio, de glicose, quero dizer, na sua corrente sanguínea, ou seja, os níveis de açúcar que estão na sua corrente sanguínea, o seu corpo ele tem que fazer alguma coisa com esse açúcar que está disperso. Então, ele estoca como fonte de energia. E até o seu corpo produzir insulina suficiente para captar aquela molécula de açúcar que está no seu sangue, o seu corpo já fez alguma coisa com ela, que é o que? Estocar como fonte de energia, ou seja, gordura. Então, como que você vai adequar e garantir também a sua ingesta de água? Muitas pessoas têm dificuldade em ingerir água, eu mesmo tenho muita, por isso que eu sempre ando com a minha garrafa. 1 litro de água tem aqui. Então pela manhã, pessoal, já mata um leão logo cedo. Já toma 1 litro, de 700 a 1 litro de ml de água por dia, assim que você acordar. Aí durante o treino você toma mais 1 litro. E durante o resto do seu dia inteiro aí você toma mais 2 litros. Então você pode tomar um copo de água a cada 1 hora. Encontre a melhor estratégia que é eficiente para você, tá bom?
E na sua alimentação você deve priorizar uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, evitar os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que esses aí são pobres em micronutrientes e fibras, então só vai te trazer malefícios a longo prazo, além de atrasar o seu emagrecimento, né? E cozinhar em casa também vai fazer toda a diferença. Pense que no final de semana, ao invés de você comer um frango que você já está comendo a semana inteira, um ovo, pense o seguinte: não, vou comer um hambúrguer artesanal aqui com patinho moído, um bom queijo, um bom tempero, um bom ketchup aqui que não seja tão calórico, sabe? Faz toda a diferença aí no seu planejamento. E lembrando, pessoal, a nutrição inteligente começa aqui. Cada ser é individual, então se vocês tiverem qualquer dúvida aí, participe do grupo do WhatsApp, tá aqui o QR Code, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem o meu planner também, que eu falei para vocês que é uma calculadora de calorias, vocês podem estar utilizando aí gratuitamente. E tem meu Instagram, acessem, me sigam lá no Instagram, eu vou seguir de volta também. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para algum colega que vocês julgam que precisa dessas informações. E tamo junto, pessoal, até mais!